Olá, alunos e alunas do Humanas em Foco. Olha eu aqui de novo, sou o professor Cícero Barata, professor de História do Brasil. Na aula passada, tínhamos falado sobre aquela história do que a gente chamou de União Ibérica e invasões holandesas. Então, na nossa aula de hoje, antes que possamos começar a falar sobre insurreição pernambucana e explicar cada revolta que existiu no Brasil colonial, vamos chegar e tentar entender o que foram essas revoltas que chamamos de revoltas coloniais. Então, o tema da nossa aula de hoje é a chamada revoltas coloniais. Barata, o que seriam as revoltas coloniais? Primeira coisa, seriam as revoltas que estariam dentro do período colonial. São as revoltas que ocorreram no Brasil durante esse período colonial. E essas revoltas vão se dividir em três. Muitos livros trazem como revoltas nativistas e revoltas separatistas. Só que é bom que você, meu caro aluno, lembre que existe uma outra revolta, que é chamada de revolta nacionalista. Para muitos historiadores, para muitas referências bibliográficas, é bom que você lembre que a insurreição pernambucana é tida como uma revolta nacionalista. Não esqueça disso. É uma revolta de cunho nacional. Faça o seguinte, vamos dividir as revoltas coloniais em três grupos. Vamos dividir aqui, ó. A primeira vai ser a revolta nacionalista. A revolta nacionalista vai ser a revolta que a gente chama de insurreição pernambucana. O que caracteriza uma revolta nacionalista, professor? É simples. A revolta nacionalista é aquela revolta que ninguém está lutando por causa da coroa portuguesa, com o objetivo de Portugal, o objetivo da Espanha, o objetivo da Holanda. Eles vão estar lutando pelo objetivo deles. É uma luta própria, uma luta que você vai reunir os colonos portugueses, os brasileiros, os índios, os negros, com um único motivo. Qual? Expulsar os holandeses do nosso território. Então, tivemos uma revolta que chamamos de revolta nacionalista. Vai ser justamente a insurreição pernambucana. Só que não foi a única revolta do período colonial. Não foi a única, não. Tirando essa revolta, que é de cunho nacionalista, temos mais outros dois tipos de revoltas. Revoltas nativistas e revoltas separatistas. Pergunta a você, meu caro aluno, minha cara aluna. Imagine, o que seria uma revolta nativista? A revolta nativista, né, se olharmos bem o conceito, seriam aquelas revoltas que têm um caráter local, acontece só em um determinado canto, ela não tem a intenção de aumentar o seu espaço, acontece em um determinado canto e ela só tem um único fator, que é o fator econômico. Ela não questiona o poder político da coroa sobre o território. Então, se você olhar, as revoltas nativistas são revoltas de caráter local e fator econômico. São revoltas que acontecem em um único canto e que possuem o fator econômico. Aí vamos buscar exemplos. Qual seria o exemplo de uma revolta nativista? A primeira de todas, a revolta que aconteceu na terra dos maranhenses. A revolta dos irmãos Beckmann. A revolta que aconteceu lá no Maranhão. A revolta dos irmãos Beckmann foi uma revolta que aconteceu no Maranhão. O objetivo deles era aumentar a quantidade da mão de obra, porque os negros que chegavam lá eram insuficientes para explorar o produto. Aí você diz, qual era o produto do Maranhão? Qual era o produto que o Maranhão explorava? Ele explorava a cana, o algodão, o petróleo, o café, o ouro ou as especiarias, o que a gente chama de drogas do sertão. O que seria? Seria justamente as drogas do sertão. A quantidade de mão de obra que ia para lá
era uma mão de obra insuficiente. Não esqueça disso, meu caro aluno. Quando você olha, a revolta dos irmãos Beckmann seria uma revolta, certo, de caráter local, que aconteceu no Maranhão e que só vai ter um objetivo. Qual seria o objetivo? Aumentar a quantidade da mão de obra, certo? Isso aí, essa revolta, vai acabar levando o que a gente chama de guerra justa, autorização da escravização do índio, desde que o índio não seja catequizado. A guerra justa, ela seria autorização para escravizar os índios que fossem hostil. O que é um índio hostil? Aquele que não era catequizado, aquele que era chamado de brabo, de agressivo, de selvagem. Então não esqueça disso, tá joia? Então observe, a primeira revolta, ela é de caráter local, acontece no Maranhão, tá certo? E ela vai ser pelo fator econômico, devido à falta da mão de obra que não tinha no Maranhão. Aí temos outra revolta. Qual, professor? Temos outros, como a Guerra do Mascate. A Guerra do Mascate que vai ser um outro movimento que acontece aonde? No Pernambuco. É uma guerra de característica local. É uma revolta que acontece entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Então, se você olhar bem, é uma revolta de caráter local. Motivo dessa revolta: os senhores de engenho, há algum tempo, já vão ter perdido espaço na economia, enquanto os mascates, que são chamados de mascates, os comerciantes, que eram chamados de mascates, eles estavam tendo um crescimento. E eles vão querer a separação, a criação da Câmara Municipal de Recife, para que Recife não ficasse mais pagando impostos aos senhores de engenho lá de Olinda, tá bom? Então não esqueçam também desse outro detalhe. A outra guerra que vai ser também nativista, Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é um conflito que vai acontecer lá em Minas Gerais. Essa Guerra dos Emboabas que acontece em Minas Gerais, ela vai ter um único objetivo: tentar evitar a exploração do ouro pelos forasteiros. Lembre que quem descobriu o ouro aqui no Brasil foram os chamados bandeirantes, que descobriram a primeira forma de ouro, chamado ouro de aluvião. Então, quando os forasteiros vão vir lá de Portugal, então de outras regiões, vão querer explorar o ouro de Minas, e os bandeirantes não vão permitir. Então vai ser uma revolta de caráter local e de fator econômico, tá bom? Por causa da exploração do ouro. E por fim, vamos ter uma outra revolta que vai ser chamada Revolta Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, que aconteceu também em Minas Gerais. O motivo era contra a cobrança, contra a cobrança do quinto feito pelas casas de fundição, porque as casas de fundição transformavam todo o ouro em barra e colocavam um selo real, assim para evitar o contrabando, porque vamos explicar essa historinha, que vai ter a história do Santo do Pau Oco. Então fica de olho, fica atento nesse assunto também. Então, Barata, calma aí. Vamos ver se você entendeu aqui, meu aluno. Vamos tentar entender. Uma revolta nativista, coloca aqui o ponto, uma revolta nativista, tá certo? Uma revolta nativista, ela é uma revolta que ela possui o caráter local, acontece só em uma determinada região, não tem o intuito de aumentar, e que ela possui o fator somente econômico. Em nenhuma revolta nativista, em nenhuma dessas revoltas citadas, você vai observar que eles vão estar questionando o poder da coroa. Quando formos estudar isso, você vai entender muito bem o que seria, certo? Nenhuma dessas revoltas vão estar questionando o poder da coroa sobre o território. Eles vão estar questionando o lado econômico. Então, as principais revoltas nativistas que você tem que lembrar: Revolta dos Irmãos Beckmann, que aconteceu no Maranhão; Guerra dos Mascates, que aconteceu no Pernambuco; Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais. Prestar bastante atenção nessa guerra, destaque nessa guerra para o Enem. Guerra dos Emboabas e a outra, Revolta Filipe dos Santos. Guerra dos Emboabas e Revolta Filipe dos Santos, atenção extra para o Enem. E aí, professor, quer dizer que essas são revoltas de caráter nativista? Beleza, perfeito, meu aluno. Só que aí,
vamos ter não só revoltas nativistas. Tivemos revoltas que chamamos de nacionalistas e tivemos revoltas que chamamos de nativistas. Então, de repente, vamos começar a ter o que chamamos de revoltas separatistas. Aí você me diz, mas vamos parar aqui. Quer dizer que foram 3 tipos de revoltas. 3 tipos: nacionalistas, nativistas e separatistas. A nacionalista, insurreição pernambucana, certo? Existia uma união de grupos para expulsar os holandeses daqui do nosso território. Aí quando você olha, depois você vai ter guerras do tipo nativistas. Nativistas são guerras que acontecem em um determinado local, não tem a intenção de expandir, e só acontece por causa do fator econômico. Não existe um fator político, de fato, aí não estão questionando o poder da coroa sobre o território, tá ok? Quando você tem essas guerras, você vai aí para um terceiro movimento, que vão ser as revoltas separatistas. A pergunta que eu faço: dentro da história, tudo eu posso justificar, todos os fatos eu posso justificar por algum motivo, por algo que aconteceu? Exemplo: a Revolução Pernambucana, quando ocorreu, ela ocorreu por algum motivo, não foi não? A Revolução Russa, quando ocorreu, ela vai ocorrer por algum motivo. A chegada dos portugueses aqui no Brasil, quando vai ocorrer, ela vai ocorrer por um motivo. Então, uma dica que eu dou a vocês que estão estudando história: não tentem decorar a história. Não tentem buscar resumos, fichamentos para você decorar, não. A melhor forma de você tentar buscar isso é você tentar entender quais são os motivos que vão levar aquele fato a acontecer. Então, um exemplo. Tínhamos as revoltas nativistas. A última revolta nativista que eu falei foi a revolta Filipe dos Santos. Aí vai ter um período dentro da história que começa em 1750, que vai ser chamado de Era Pombalina, quando o Marquês de Pombal vai assumir o governo. Esse cara, ele vai ser o primeiro ministro de Portugal. E ele vai começar com aquelas ideias iluministas, ele vai começar com a ideia de tentar modernizar Portugal, porque Portugal era um estado atrasado. Vamos explicar isso numa aula lá na frente. Mas se vocês olharem bem, Marquês de Pombal, ele vai começar a implementar medidas que não vão agradar a quase ninguém. Não agrada a igreja, porque ele vai expulsar os jesuítas, confiscar as terras da igreja. Não vai, de forma nenhuma, agradar a elite, porque ele vai aumentar os impostos nas colônias. Tudo isso para ajudar Portugal a crescer. Então, quando ele implementa essas medidas, não vamos observar nenhuma revolta, nada de importante de revoltas aqui não. Porque tem um detalhe, meu aluno. Esse Marquês de Pombal, ele é chamado de déspota esclarecido. O que é isso, professor? É aquela pessoa que é uma pessoa autoritária, só que tudo que a pessoa faz, ela dá uma justificativa. Por isso que a gente chama que é déspota esclarecido. É como se você, por exemplo, chegasse a um amigo seu e falasse: você é um déspota, você está dizendo que aquela pessoa é autoritária. E a pessoa é esclarecida, quando a gente chama déspota esclarecida, porque quando ela vai tomar alguma medida, ela vai explicar a razão qual ela está explicando aquela medida. Tá jóia? O que é que vai acontecer? Marquês de Pombal, ele era esse déspota esclarecido. Ninguém tinha coragem de desafiá-lo. Só que ele vai sair do poder. Em 1777, tu vai observar que Dona Maria, a famosa rainha louca de Portugal, vai tirá-lo do poder. Vai tirar do cargo de primeiro-ministro. Só que ela mantém as medidas dele. Inclusive, vai determinar a cobrança de um imposto, que você já fica atento, aluno, que é chamado de derrama. Ela vai determinar a cobrança da derrama. Fica atento, vá logo pesquisando o que é a derrama. Então, observem bem. Vai cobrar a derrama e aí vai acabar gerando a primeira revolta separatista do Brasil. O primeiro movimento separatista. O Brasil vai ter algumas revoltas separatistas importantes. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana são 2 movimentos fundamentais dentro da nossa história e importantíssimos para o Enem. Temos que ter um foco maior sobre esses 2 movimentos. A Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789 e que foi influenciado pela independência dos Estados Unidos
e pela famosa Revolução Francesa, e que acabou gerando o herói nacional Tiradentes. Lembra que Tiradentes ele foi colocado no livro de heróis em 1992, no livro de heróis nacionais, né, aqui do nosso território. Então, ó, se você olhar, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento que ocorreu em 1789. Então, em 1789, tivemos o primeiro movimento separatista, que vai ser um movimento contra a cobrança da derrama, certo? Que vai ser um movimento que vai querer a separação de Minas Gerais, que vai querer uma independência política em relação a Portugal. Com a cobrança desse imposto, aí você vai começar a observar, com a cobrança da derrama, vocês vão começar a observar que vão começar a surgir as revoltas separatistas aqui no Brasil. Agora, essas revoltas, elas só vão surgir no Brasil por causa das ideias iluministas. O primeiro país a colocar essas ideias iluministas, né, como responsável pela sua independência foi o chamado Estados Unidos. Os Estados Unidos adotou as ideias iluministas e acabou fazendo essa independência norte-americana. E isso acabou influenciando outras revoltas, já que era o pensamento que estava na moda lá na Europa, a luta contra o absolutismo de fato, tá bom? Depois da Inconfidência, vamos notar que vamos ter um outro movimento chamado de Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana pode ser chamada também de Revolta dos Alfaiates ou Inconfidência Baiana, assim como a Inconfidência Mineira pode ser chamada de Conjuração Mineira. Inconfidência e conjuração seriam o mesmo sentido, tá certo? A inconfidência é o movimento de traidores, certo? É o movimento daqueles que traem alguma coisa. Por isso que chamamos eles de inconfidentes, porque teoricamente eles estariam traindo a coroa, tá bom? Eles estariam traindo a coroa, querendo fazer a independência de algum espaço. A Conjuração Baiana vai ser um movimento que acontece na Bahia, como o nome diz. A maior parte dos seus integrantes serão alfaiates e eles vão se inspirar na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa e vão se inspirar na independência do Haiti. Agora peço para que vocês aí de casa possam notar qual seria a semelhança desse movimento. Esses dois movimentos, eles teriam ideias iluministas e eles seriam movimentos apoiados pela Santa Igreja Católica. Mas tem um detalhezinho também. Esses movimentos, eles possuem a força da maçonaria. Eles vêm embasados numa ordem que crescia, que era chamado de maçonaria, que a partir desse momento começa a ter um papel importantíssimo dentro da nossa história, até o momento do final da República Velha, tá ok? Então ficar prestando bastante atenção sobre esse assunto aí. Além da Conjuração Baiana, tu vai ter a Conjuração Carioca, um movimento formado pelos intelectuais do Rio de Janeiro, e um outro movimento que vai ser chamado de Revolução Pernambucana, só que esse movimento em 1817. É um movimento importante dentro da história, foi o último movimento separatista da história do Brasil até o momento da independência. E é um movimento que também merece um certo grau de atenção. Tá joia? Só que quais são os principais movimentos separatistas? Aqueles movimentos que o Enem mais gosta de cobrar. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Ou Inconfidência Baiana. Prestar bastante atenção nesses dois movimentos quando formos explicar. Vá começar a pesquisar, vá começar a estudar para que você não possa se perder. Então, se vocês olharem, estamos falando aqui de 3 tipos de revoltas. Revoltas nacionalistas, que eram revoltas de cunho nacional, lutavam sem o interesse da Europa, sem o interesse de ninguém, pelo interesse dos próprios colonos, era o objetivo deles, e podemos buscar como exemplo a insurreição pernambucana. Podemos falar sobre as revoltas nativistas, certo? Que são revoltas de caráter local e de fator econômico, que não questionam o poder da coroa. E podemos falar sobre as revoltas separatistas. As revoltas separatistas são aquelas revoltas que, além de questionar o lado econômico, elas não pensam, elas não se limitam a um só espaço. Elas querem aumentar, elas querem ter maior abrangência, não querem ficar somente em um local. E um outro fator importantíssimo,
A revolta separatista, ela vai questionar o poder da coroa sobre o território, vai querer a separação. Então, se você observou, a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje, é para dar uma introdução a essas revoltas coloniais. Por que, professor, preciso saber dessas diferenças? Porque a partir de agora, vamos começar a estudar, vamos começar a ter a ideia sobre as revoltas coloniais no Brasil. Então é sempre bom que você possa identificar que tipo de revolta é. E aí, por que eu estou dando essa dica? Porque quando você começar a estudar outras revoltas, aí você vai dizer, essa revolta foi separatista ou nativista? Exemplo, você está estudando a Confederação do Equador, em 1824. Eu te pergunto, essa revolta foi separatista ou essa revolta foi nativista? Foi uma revolta separatista, ok? Foi uma revolta que aconteceu no Nordeste brasileiro. Aí eu pergunto, é uma revolta colonial separatista? É não, porque o período colonial brasileiro já teria acabado. Então é bom que vocês possam ter essa orientação. Por isso que eu faço essa introdução antes de começarmos a explicar sobre as revoltas coloniais brasileiras. Tá jóia? A nossa próxima aula, vamos falar sobre insurreição pernambucana. Pegando esse gancho, pegando essa ideia das revoltas coloniais, estaremos falando também sobre o processo das invasões holandesas e o final dessas invasões, tá bom? Um beijo para todos, foco nos estudos, que estamos com vocês.